moralidade, fé cristã e especialmente dúvidas em relação a questões como homossexualidade, aborto e eutanásia. A gente ia chegar nesse dia, né? E obrigado a você que ficou até o final. Assim, Julia. É só porque daí você... Só para eu encerrar, daí eu pego uma partezinha dessa pergunta e depois aí o Wesley fala. Não. Isso. O Wesley não quer falar sobre esse assunto. Não, fala. O que é? Não, o que eu quero dizer assim, ó, a Bíblia, ela é bem clara em relação a essas questões. Ela é bem clara em relação a essas questões. Algumas nem tanto, outras mais. Por exemplo, aborto, né? Questão, uma coisa abominável, né? Tem a Bíblia também aponta algumas coisas em relação à sexualidade e tal. Então, assim, só que esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto é que, assim, ó, não é porque a Bíblia trata dessas questões que agora eu uso essas questões para afastar as pessoas. De eu não querer mais que essas pessoas façam parte do meu grupo. Por isso que eu falo, a igreja ela não é juiz. A igreja é onde as pessoas têm que estar. Então, se eu uso o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade aqui, a prática da homossexualidade é pecado, é abominação, não sei o quê. Se eu fico em cima desse assunto, não que não vá falar sobre esse assunto. Se a Bíblia fala sobre esse assunto, vamos falar sobre esse assunto. Só que, mas e daí? Então, assim, eu condeno os homossexuais ao inferno e pronto, e deu... É que a Bíblia fala sobre inveja, mentira também, né? Também fala. Só que assim, daí eu condeno agora e pronto. E assim, e quem sabe o lugar aonde seria importante essas pessoas estarem, estou falando não só dos homossexuais agora, de todas as pessoas, dos pecadores, de todos os pecadores. O lugar onde eles deveriam estar convivendo em comunidade, o lugar aonde eles deveriam estar se sentindo bem, aonde eles deveriam estar vivendo para receber essa mensagem de salvação, para que Deus agisse na vida deles. E daí eu também não sou agora também juiz de Deus assim para determinar como que Deus tem que agir na vida daquele ou daquele. Não, mas essas pessoas têm que participar, elas têm que estar com a gente. O chamado foi para todos. Não, esses não, aqueles não. Então assim, a gente se tornou, repito, juízes da sociedade enquanto igreja, e isso colocou a gente numa posição que a gente não deveria estar. A gente afastou as pessoas. Isso já causou muita dor, muito remorso, muita coisa ruim. E a gente está numa situação que não é legal. E as pessoas estão afastadas, a igreja está perdeu a sua relevância. E existem essas pessoas aí para serem alcançadas também. Poderiam participar juntamente aí dessa mensagem, estão precisando dessa mensagem, quem sabe são os que mais precisam, né? E a gente não está cumprindo direito nosso papel. Cara, assim, o que a gente tem na igreja em relação ao homossexualismo e alguns assuntos mais chocantes, assim, é o que a gente tem na sociedade, basicamente, falando de Brasil. Porque assim, a gente não sabe lidar com essas situações. Por quê? Quando entra um homossexual na igreja, o que a gente pensa? Quem tem pai e filho, não quero que meu filho veja. As pessoas não estão preparadas para isso, vamos dizer assim, culturalmente falando. E aí a gente fecha as portas e fecha os ambientes que a gente frequenta. A gente não se sente bem, às vezes, não, meu filho não pode ver porque isso aqui vai contra os princípios da família que a Bíblia tem, a Bíblia condena, realmente, a Bíblia condena isso. Agora, vamos colocar o homossexualismo como um pecado, um dos pecados. Só que é muito fácil a gente falar, porque pra gente é uma situação assim, vamos dizer assim, definida, né? Não, isso aqui é pecado, ponto. Agora o resto, a gente não precisa ficar falando, porque é tudo coisa que a gente consegue esconder fácil, agora não é uma coisa descarada. Então pra gente é muito fácil condenar. E às vezes é muito mais confortável condenar do que lidar com isso e ajudar o pecador, mais um pecador que aparece ali. Agora, às vezes a gente não consegue, a gente até consegue lidar com alguém que, poxa, ele usa drogas, mas a gente não consegue lidar com um homossexual dentro da igreja. A gente não consegue. Se chegaram assim, poxa, a gente não consegue explicar, a gente não consegue apresentar o evangelho para essa pessoa.
E isso é preocupante, muito preocupante, porque o que acontece? A gente tem aí um grupo de pessoas, de novo, é só um grupo, você pode colocar para outros grupos, que o evangelho não atingiu, não entendeu o que é evangelho, e da maneira deles criaram lá uma igreja. É muito mais fácil para eles fazerem isso. Não me encaixei em nada, eu vou criar uma igreja aqui. E tem várias. Não é de uma denominação. Praticamente todas as denominações têm um grupo homossexual, um grupo que, sei lá, que bebe, que fuma, que usa drogas, homossexual, que faz isso, que faz aquilo, que são dissidentes que aquela igreja, de repente, ou que o evangelho não chegou até eles. Vamos colocar isso para a Bíblia, vamos colocar para Cristo. Cristo lidou com muitos pecadores e nos ensinou a lidar com os pecadores. Cristo repreendeu pecadores e os estimulou a mudar de vida. Mas primeiro Cristo se apresentou para eles. E depois exigiu uma mudança de vida, ou esses próprios pecadores entenderam a mudança que precisava acontecer na vida deles. Isso é o natural da coisa. Cristo entrou em casas e falou com pessoas que era impensável você falar que alguém com a autoridade dele falaria na época dele. Cristo quer que a gente fale e abrace pessoas que talvez seja impensável a gente abraçar hoje em dia. Só que é muito mais confortável para a gente condenar isso. Por quê? Porque a sociedade também condena. E aí que diferença a gente está fazendo, além de ser mais um juiz na situação? Nenhuma. Agora, é impressionante como o Evangelho, como Cristo tinha tamanha influência. Vamos pegar um exemplo aqui, mais de um. Vamos citar de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos do povo judeu. Ou seja, ele era daquele povo, representava o pior daquele povo, porque ele roubava o povo e dava para quem o oprimia. Era Zaqueu, né? Não estou confundindo o nome aqui. Sim, Sim. cobrador de impostos ali. Exatamente. Chegou, não, preciso ver o mestre, não, eu vou jantar na tua casa hoje, foi jantar, e a partir daquele momento ele devolveu em dobro tudo aquilo que ele roubou. 4 vezes mais. 4 vezes mais do que ele havia roubado. O que Cristo precisou fazer para converter, entre aspas, aquele que era um dos... Eu estou falando aqui de comportamento, eu estou falando de ladrão aqui. Não vejo tanta diferença assim. O ato de roubar em si é um ato enraizado, é um vício até. Imagina na vida de um cobrador. Então assim, um cara que ao conhecer a Cristo abandonou aquilo e viveu. Mas por quê? Porque Cristo abriu os braços pro cara. Não estou dizendo que talvez tiveram outras situações que a pessoa não aceitou e seguiu a vida dela. Isso aí também vai acontecer conosco e quem somos nós. Mas assim, Zaqueu é um deles. No caso, quase todos os religiosos da época dele. É mais ou menos, né? Então caso, assim, se você pegar o estereótipo... Os que rejeitaram, né? Foram quase todos os religiosos da época, com raríssimas exceções. Então, assim, é um assunto extremamente delicado, porque a gente entra com comportamentos, com coisas, com princípios que a gente, tenta manter, sociedade, igreja, tudo mais. Concordo com esse pensamento também, vamos dizer assim. Mas se a gente tem que tentar, eu não estou dizendo contextualizar, a gente tem que entender o modo de atuar de Cristo para que a gente seja cristão, que é isso que a gente busca ser, que é abraçar antes de julgar. Se a pessoa não quiser aceitar essa mensagem, é com ela, mas a oportunidade de participar, de ouvir, de ter, nem está acontecendo. Então eu acho que essa discussão ela é tão complexa, porque a gente nem iniciou ela ainda. A gente não tem uma integração, um passo inicial para dizer, não tem nada. É por aqui. A gente não tem nem o por aqui, a gente tem a porta fechada. É isso que a gente tem, simplesmente, em relação à discussão do homossexualismo, vamos dizer. E quem está tentando alguma coisa está sendo taxado de liberal demais. Exatamente. Liberal demais, e assim, filho cara, de Satanás. Exatamente. Por quê? Porque é muito fácil as duas coisas. Você fechar completamente a porta e escancarar completamente a porta. Isso é fácil. Difícil, meu amigo, é sentar na mesa e conversar. Isso é difícil. Eu acho que essa é uma questão tão complexa porque o básico não é feito, que é a gente buscar ter cada dia mais... E quando eu falo a gente, eu falo igreja em geral, enfim, relacionamento com Deus. Porque a diferença está muito no que o Wesley falou, de como Cristo tratava e como a gente trata hoje. Hein? Cristo, quando ele olhava para alguém, ele não olhava como um pecador. Ele não estereotipava que vou falar com aquele ladrão, vou falar com aquele assassino, para ele, vou falar todo com mundo esse tinha aqui. solução. Então ele olhava para um filho. Tá. Quando Deus olha para a gente, ele olha como um filho. Ele não olha para mim como um mentiroso egoísta. Ele olha para mim como Júlio, um filho que ele ama.
A diferença tá que eu recebo esse olhar de Deus, mas o olhar que eu passo para o outro, normalmente é um olhar onde eu já estereotipo ele que aquele ali é um mentiroso, aquele é um invejoso, aquele é um ladrão, aquilo é isso, aquilo é assassino, aquilo... Então eu já dou uma característica nele que normalmente é negativa, que normalmente é de alguém que eu não quero estar perto, e normalmente onde eu já entro com aquilo que você falou, que eu entro julgando, que ele é um pecador e que parece que ele é muito pior do que eu. Agora, quando eu começo a olhar o outro com o olhar que Cristo entrega para mim, eu olho para o outro como um igual, como um cara que também precisa de ajuda, como uma mulher que também precisa de ajuda, que também precisa dessa graça de Deus, e que assim como essa graça é capaz de me transformar, eu sabendo de todas as coisas terríveis que eu sou capaz de fazer e que eu faço e que ninguém sabe, então eu olho para outra pessoa também como alguém que precisa dessa graça, também precisa dessa transformação, também precisa receber este amor. E aí eu sou um portal de bênçãos, onde de repente... Quisera Deus eu conseguisse mais vezes, mas de repente eu posso ser alguém que ajude alguém neste caminho. E, consequentemente, eu também sou ajudado e a gente vai chegar um dia com a graça, sempre com a graça de Deus, a gente vai chegar junto no céu. Independente se ele faz isso, faz aquilo, porque eu também faço isso, faço aquilo e também estou precisando dessa graça diariamente. Então, eu acho que quando a gente entende o olhar que a gente recebe, entende o tamanho da graça que a gente recebe, é mais fácil aceitar o outro, é mais fácil ajudar o outro. Mas o problema sempre está no que eu recebo a graça de Deus, entra naquela dívida, né? Acho que é da parábola lá, que onde um foi perdoado de uma dívida gigantesca, e aí a hora que, pelo rei, né? E a hora que encontrou outro na rua, com uma dívida infinitamente melhor, daí ele não foi capaz de perdoar. Então é isso, a gente recebe uma graça gigante, um perdão imenso, e a hora que a gente estender isso para o nosso irmão é muito difícil, então eu prefiro não fazer, né? Acho que basicamente é isso. Em relação às outras duas perguntas que você fez ali... Que estava junto ali, aborto e eutanásia, né? Não são temas tão simples assim não, tá? Lógico que não. É porque a gente faz uma discussão muito superficial. Por exemplo, aborto. Ah, a safadeza lá agora não quer ter um filho, vai lá tirar uma vida. Vai transar com todo mundo e vai matar pelo todas amor as de Deus, crianças. isso Não é uma aberração, todo mundo concorda. Agora, você está preparado para discutir aborto de um feto anencefálico aqui? Você está preparado para discutir aborto por estupro? Você está preparado para discutir aborto de um bebê que, poxa, é incompatível com a vida, segundo... mas o milagre... Você vai passar pelos sofrimentos que os pais vão passar? É muito fácil a gente empacotar isso aí tudo e colocar, não, meu julgamento é esse, pronto, está definido e você deve fazer isso. Muito cuidado com isso. Eutanásia, a gente não tem essa realidade no Brasil de eutanásia. Aborto a gente tem acho que 3 situações por lei, né? Estupro, anencefalia e vida da gestante. Então são essas 3 que a lei permite. Você tem outros países, aí eu concordo contigo, onde a safadeza impera. Até a 12ª semana de gestação, qualquer um pode ir lá e abortar. Não é por aí, isso aí não é uma coisa cristã. Mas o lado... Que lado? O lado assim da vida, do aborto, das malformações, das questões de estupro, é muito difícil, gente. E nós vamos chegar aqui, lógico, o judiciário faz isso no Brasil, mas dizer, não, isso aí... A gente teve, né, no Brasil, acho que um mês atrás, de uma menina... Teve uma menina que teve um protesto no hospital. 10 anos. Uns religiosos maravilhosos que foram lá na frente. 10 anos, depois a história se virou... Resumindo, nós não temos as informações todas para... Não, eu tenho uma opinião, é isso, é aquilo. Cara, são assuntos assim extremamente delicados, extremamente dolorosos para quem passa. Assim, a gente sabe de histórias, às vezes próximas, talvez alguém que já passou por isso. Cada um sabe de si. Eu acho que Deus é Deus, Ele vai perdoar, entender, por mais aberração que a gente tenha passado ou feito, enfim... Agora a gente conversa disso como uma coisa de ser, não, é isso. Cara, tem muita menina dentro da igreja que a gente conhece que já fez um aborto. Só que isso aí não é discutido. Isso aí não é discutido porque não, é muito mais fácil a gente jogar, estereotipar tudo ali. Então são assuntos tão amplos que a gente muito confortavelmente aponta, não, é isso, certo, é isso, aquilo. Apesar da gente ter, né, o básico é aquilo ali que, né, em condições normais... Em todas as questões a gente é pró-vida, né? Exatamente. Mas assim, são assuntos tão amplos que só quem passa mesmo... Só que são assuntos complexos, né? Por são exemplo, complexos, eu posso utilizar a ciência e eu utilizo o argumento da ciência, por exemplo, porque a ciência me possibilita de que eu estenda a vida por mais tempo.
que a pessoa era para ter morrido já em certa data, conforme o organismo dela ali, a vida que Deus deu para ela, digamos assim, certo? Só que por causa da ciência a gente estende esse tempo. Quer dizer, através de medicações, tratamentos, assim, alguma coisa crônica. Assim. Respirador, uma vai Eu embora. não sei o que você está falando, mas vive enfim. Eu acho que é isso, né? A pessoa, isso, exatamente. A pessoa daí vive 2, 3 anos. Ele disse, será que era para ser assim também? Vegetativo lá. Será que era para ser assim também? Então, assim, por que eu aceito a ciência como estando do meu lado para prolongar a vida por mais tempo? Mas se a ciência também ela está ao meu lado aqui, de que eu consigo agora também fazer o aborto ali, por que não serve para esse lado e serve só para o outro lado? Porque a ciência também evoluiu ao ponto de eu, digamos assim, Saber antever certas antes situações. já a situação para dizer assim, não, entendeu? Então assim, mas aí isso aqui a gente não aceita, mas bota lá o cara para viver lá 10 anos depois lá, como acontece, né? Então assim, cara, Não, por que eu tanto estou dizendo isso? Não estou dizendo aqui, não, faz isso, não, mas é para a gente não é perceber que não é assim. Não é assim.